Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Peço que abram comigo no livro de Salmos, Salmo de número 1. E eu queria aproveitar, enquanto os irmãos abrem, para agradecer a oportunidade ao irmão Fernandes que me confiou. É muita responsabilidade, eu confesso que a gente fica nervoso quando sobe aqui, mas creio que o Senhor ele vai abrindo entendimento. Eu vou ler o salmo inteiro porque ele é um salmo pequeno. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, esses salmos, quando a gente lê, às vezes a gente passa até batido, porque ele é um salmo pequeno. Mas ele tem uma verdade muito grande para os nossos corações. Ele mostra para a gente uma síntese de como nós devemos nos portar na casa do Senhor, como nós devemos nos portar diante da presença do Senhor. Ele nos mostra qual é a diferença do justo e do ímpio e qual a recompensa que cada um ganha por ser assim. Ele nos mostra o que a gente ganha servindo o Senhor, e a primeira palavra do salmo é bem-aventurado. Bem-aventurado o homem. Essa expressão bem-aventurado, ela não é algo incomum na Bíblia. Ela é algo que aparece várias vezes. Lá no Salmo 119 também começa, bem-aventurado o homem. E ali o salmista começa a falar de forma muito grandiosa sobre a palavra de Deus, e é o maior salmo da Bíblia. Ele começa a falar sobre a grandeza da palavra do Senhor. Como ela é grande nas nossas vidas e como ela tem algo para acrescentar nas nossas vidas de forma muito, muito maravilhosa. Também o Senhor Jesus, quando ele vai no Sermão do Monte, nos sermões mais conhecidos, lá em capítulo 5 de Mateus, ele fala sobre as bem-aventuranças que um crente carrega. E quais são essas bem-aventuranças? A paz, a mansidão, a sede pela justiça, você ser um pacificador. Bem-aventurado é aquele que é mais que feliz, é alguém que é abençoado, é alguém que tem a plenitude da bênção. E o Salmo diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. Lá no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai falar para os irmãos uma coisa, lá no capítulo 15, 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E o que isso quer dizer? As pessoas com que a gente anda influenciam muito aquilo que a gente vai fazer. Elas influenciam o nosso comportamento, elas vão influenciando, a gente acha que não. Mas a própria Bíblia fala, não sou eu que estou falando, mas a própria palavra de Deus, ela sempre manda a gente tomar cuidado com aquelas pessoas que nos cercam. Às vezes você pode falar, mas você é muito jovem, você não sabe o que você está falando. Irmãos, eu posso dizer que eu passei por várias experiências nas quais eu andava com pessoas que Deus mandava eu não andar. Eu chegava no ambiente, Deus mandava eu não sair, e quando eu não saía, eu sabia que aquilo me afetava de alguma forma e aquilo me afastava de Deus. Por quantas vezes eu briguei com Deus e eu estive ao lado de pessoas que eu sabia que não eram para estar comigo, porque eu não mudava elas. Eu não conseguia trazer a palavra. Eu, ao invés de trazer a palavra do Senhor para essas pessoas, eu, na verdade, encobria aquilo que eu queria. Eu encobria quem eu era. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e saber muito bem os limites de evangelizar e de comungar, de socializar. A gente tem que ter muito bem isso estabelecido, porque não sou eu, é a própria palavra do Senhor que diz. Lá no verso 2, ele vai falar que antes o seu prazer está na lei do Senhor. E o que é alguma coisa prazerosa? É algo que a gente faz sem ter que alguém mandar a gente fazer, porque a gente gosta de fazer. E aquele que ama a palavra do Senhor, aquele que é bem-aventurado, ele vai ter prazer na lei do Senhor. O salmista no Salmo 119, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que é uma lâmpada? O que é uma luz? É aquilo que não deixa a gente se perder, não deixa a gente tropeçar e não deixa a gente ficar no meio do caminho. Não deixa a gente ser enganado também, porque a escuridão ela nos engana. Ela deixa que a gente fique no impasse, a gente não sabe o que nos espera. Mas quando está iluminado, a gente sabe aquilo que nos espera. E a palavra do Senhor é aquilo que nos ilumina. É aquilo que nos prepara para encarar o mundo lá fora. E aqui diz que ele medita dia e noite.
Esse dia e noite não é uma vez na semana, não é só quando a gente vem na igreja, não é só quando alguém pede para a gente ter uma oportunidade. Dia e noite é uma coisa que a gente faz com constância e a gente faz com amor. E ainda diz que ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas. Águas na Bíblia, a gente vai ver lá em Gênesis, no capítulo 1, que quando o Senhor ele formou o universo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. As águas, elas representam o Espírito de Deus. E quando a gente está plantado juntamente do Espírito de Deus, a gente dá fruto. Aqui diz, no devido tempo dá o seu fruto. Mas se a gente não está plantado nas águas do Espírito de Deus, perto de Deus, a gente não dá frutos, a gente é uma árvore seca. Porque o Espírito de Deus é aquilo que dá vida ao homem. A vida que eles têm lá fora, a vida que as pessoas têm lá fora, é uma vida enganosa. A gente vai ver que esse salmo ele é dividido, ele tem 6 versículos. Os 3 primeiros versos eles vão falar sobre o justo. Do 4 ao 6 ele vai falar sobre os ímpios. Então são 3 versos falando sobre o justo e seus efeitos, e 3 versos falando sobre os ímpios e seus efeitos. E aqui fala do fruto. Lá em Gálatas 5, a gente vai ver falando sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. E é isso que vai nos diferenciar, irmãos, das pessoas que estão lá fora. São essas obras e esses frutos. E eu convido os irmãos para que leiam comigo em Gálatas 5, a partir do verso 19. Amém? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Essas são as obras da carne. É tudo aquilo que mostra quando a gente está longe da palavra do Senhor e longe da presença do Senhor. Esse é o fruto daquele que não está plantado junto às águas do Senhor. Mas lá no verso 22 a gente vai ver um contraste, que é exatamente aquele mesmo contraste que a gente viu no Salmos 1. A partir do verso 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como é que a gente vai saber quais são os frutos que a gente está dando? Como é que a gente vai saber em qual desses 2 grupos a gente se encaixa? Quando a gente começa a olhar para o nosso coração e para nossas mãos e ver quais são os frutos que a gente tem dado. Porque uma árvore se conhece através dos seus frutos. Então, como a gente vai saber como nós temos nos portado diante da presença do Senhor? A primeira coisa que a gente vai fazer é ser confrontado pela palavra. Esse salmo, como eu disse no começo, ele é um salmo pequeno, mas ele tem uma riqueza muito grande. E a gente consegue assimilá-lo com vários textos da Bíblia. Porque a Bíblia ela é completa e ela fala com o homem de uma forma extraordinária. E quando a gente fala sobre ímpios e justos, muitas das vezes a gente se acha muito justo. Só que a gente tem que entender que a nossa justiça ela não é nossa, ela provém de Deus. E quando a gente lê sobre os frutos da carne, muitas das vezes a gente aponta aqueles que estão vivendo segundo os frutos da carne. Mas a gente tem que entender que um dia também, antes de entrarmos aqui, nós éramos do mesmo jeito. Nós pensávamos as mesmas coisas, nós tínhamos as mesmas práticas. Por isso que a meditação que fica aqui é para que a gente possa olhar com misericórdia para as pessoas que não estão debaixo da graça do Senhor Jesus e trazê-las para que elas possam ser cativadas também pelo nosso Salvador, que um dia nos salvou, que morreu na cruz por nós e nos deu tudo aquilo que nós temos. Se hoje um dia nós podemos dizer que caminhamos com Deus, é porque o próprio Deus se fez homem, morreu por nós e nos deu o privilégio de sermos salvos por Ele. Então a meditação que fica nessa manhã é para que a gente possa meditar na palavra do Senhor sempre, que a gente possa ter consciência de quem nós somos na presença do Senhor, que nós não somos nada, Ele que faz tudo, Ele que é tudo, Ele que, se nós somos chamados justos, se nós estamos vivendo como justos, segundo a própria palavra dele nos diz, não é por nossa causa, mas é por Ele, porque Ele nos amou primeiro, e tudo é por causa dele. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.